Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Seção 8. As condições da paz. O instante santo não é nada mais do que um caso especial ou um exemplo extremo daquilo que todas as situações são destinadas a ser. O significado que o propósito do Espírito Santo deu a ele também é dado a todas as situações. O significado do propósito que o Espírito Santo deu ao instante santo vale para todas as situações. Ele convoca a mesma suspensão da falta de fé que é afastada e deixada de lado de forma que a fé possa responder ao chamado da verdade. Nesse caso, o Espírito Santo nos convoca a sair da falta de fé. O instante santo é o exemplo brilhante, a demonstração clara e inequívoca do significado de todos os relacionamentos e de todas as situações quando são vistas como um todo. A fé aceitou cada aspecto da situação e a falta de fé não forçou na situação nenhuma exclusão. É uma situação de perfeita paz, simplesmente porque você deixou que ela fosse o que é. Gente, olha que lindo isso daqui. O instante santo, então, é essa aceitação ativa e plena e total de que tudo é perfeito exatamente do jeito que é. É o confiar nos propósitos de Deus. Por isso que ele falou aqui, que a fé, no caso aqui, ter fé, é aceitar cada aspecto da situação. E a falta de fé é tentar forçar essa situação alguma exclusão. Não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui eu não aceito. Ah, não, essa pessoa eu não quero na minha vida, eu não aceito esse comportamento, eu não aceito essa forma como as coisas estão caminhando. É o tentar controlar tudo. O tentar controlar tudo, dominar a situação, mudar a realidade, é justamente a falta de fé, porque a gente não confia que os planos de Deus para situações estarem acontecendo são muito maiores do que os nossos, são infinitamente maiores do que os nossos e maior até do que a nossa limitadíssima compreensão humana. E ele conclui com a frase falando que é uma situação de perfeita paz, simplesmente porque a gente deixou que ela fosse o que é. Nossa, gente, eu espero sinceramente que seja compreensível isso daqui que está sendo falado, porque entender que cada situação que se apresenta na nossa vida, ela tem algum valor ali oculto, algum propósito. Eu sei que é muito desafiador, mas é assim que funciona a vida. Enquanto a gente continuar brigando, querendo controlar, batendo de frente, a gente vai sofrer. E a gente mesmo vai estar se crucificando aqui nessa vida, porque não aceita a vida como é. Essa simples cortesia é tudo o que o Espírito Santo te pede, ou seja, esse simples estado de entrega, de abertura, de aceitação da vida, é tudo o que o Espírito Santo está nos pedindo. Permite que a verdade seja o que é, não a invada, não a ataque, não interrompa a sua vinda. Deixe que ela envolva todas as situações e te traga paz. Nem mesmo a fé te é pedida, pois a verdade nada pede. Deixa que ela entre e trará à tona e manterá para você a fé de que necessita para obter a paz. Mas não se levante contra ela, pois contra a sua oposição ela não pode vir. Olha onde entra novamente aqui o livre-arbítrio. O que eu faço com aquilo que chega para mim? Porque é justamente a situação complicada que está chegando que vai, depois que a gente conseguir superá-la, obter a paz, trazer a paz para a gente. E ele pede: não se levante contra as situações, não enfrente, não bata de frente, pois contra a nossa oposição, ela não pode vir, a situação, o aprendizado, a bênção não pode vir. Essa parte é muito incrível. Não quer fazer de cada situação um instante santo? Uma pergunta, pois essa é a dádiva da fé, dada livremente em todo lugar onde a falta de fé é deixada de lado sem utilidade. A dádiva da fé aqui como esse ato de tornar tudo um instante santo, tornar tudo sagrado.
E então, o poder do propósito do Espírito Santo está livre para ser usado em seu lugar. Esse poder instantaneamente transforma todas as situações em um meio seguro e contínuo para estabelecer o propósito dele e demonstrar a realidade desse propósito. O que foi demonstrado convocou a fé e a fé lhe foi dada. Agora vem a ser um fato do qual a fé não pode mais ser afastada. A tensão de recusar fé à verdade é enorme, muito maior do que você pode reconhecer. Mas responder à verdade com fé não acarreta tensão alguma. Olha o que ele está trazendo. Quando a gente tenta resistir a qualquer situação, essa tensão de recusar a fé, de confiar na verdade que está por trás dos fatos, é muito desgastante. Acarreta um desgaste muito grande na gente. Mas responder à verdade com fé, com entrega, com acreditar que tem algo a mais, isso não acarreta nenhum tipo de tensão, nenhum estresse e nenhum tipo de ansiedade. A você que reconheceu o chamado do seu Redentor, a tensão de não responder o chamado dele parece ser maior do que antes. Isso não é assim. Antes, a tensão estava presente, mas você a atribuía a alguma outra coisa, acreditando que alguma outra coisa a produzia. Só retomando aqui que ele fala atenção, mas não é a palavra atenção tudo junto. É, no caso aqui, a palavra tensão, aquilo de provocar algum esforço, de ser sofrido. É esse tipo de tensão que ele está trazendo. Isso nunca foi verdadeiro, pois o que essa alguma outra coisa produzia era pesar e depressão, doença e dor, escuridão e imagens vagas de terror, frias fantasias de medo e sonhos ardentes do inferno. E não era nada mais do que a tensão intolerável que você sentia por se recusar a dar fé à verdade e ver a sua evidente realidade. Assim foi a crucificação do Filho de Deus. Olha só, a gente falou sobre nos crucificarmos aqui. Então, quando a gente resiste às circunstâncias que chegam para a gente está literalmente se crucificando aqui na vida. A sua própria falta de fé fez isso a ele, ao Filho de Deus, né? Relembrando que esse Filho de Deus somos cada um de nós aqui. Pensa com cuidado antes de se permitir usar a tua falta de fé contra ele. Nesse caso, o outro como sendo também o Filho de Deus. Então ele pede que a gente pense com cuidado antes de nos permitirmos usar a nossa própria falta de fé contra o outro, pois ele se elevou e você aceitou a causa do seu despertar como sua. Aqui trazendo essa ideia de que se a gente aceita a causa do despertar do nosso irmão, do Filho de Deus, é assim também que vai ser realizado para a gente. Você assumiu a sua parte na sua redenção, na redenção aqui novamente do Filho de Deus, e agora é inteiramente responsável por ele. Não falhe do verbo falhar para com ele agora, pois te foi dado reconhecer o que a tua falta de fé nele não pode deixar de significar para você. A sua salvação é o seu único propósito, ou seja, a salvação do outro é o nosso único propósito. Vê apenas isso em todas as situações e elas serão um meio de trazer apenas isso. A nossa salvação está no outro, em cada ser que tocar a nossa existência aqui nessa vida. Quando você aceitou a verdade como meta para o seu relacionamento, veio a ser um doador da paz, com tanta certeza quanto o teu pai te deu a paz. Pois a meta da paz não pode ser aceita à parte de suas condições e teve fé nessa meta, pois ninguém aceita algo que não acredita que seja real. O seu propósito não mudou e não mudará, pois aceitou o que nunca pode mudar. E agora não é capaz de afastar dele nada do que ele necessita para ser para sempre imutável.
A sua liberação é certa. Dá assim como recebeu. E demonstra que se elevou muito além de qualquer situação que pudesse te atrasar e te manter separado daquele a cujo chamado você respondeu. E esse daquele aqui está com letra maiúscula. Então, retomando essa frase aqui, ó, demonstra que se elevou muito além de qualquer situação, de que você soube e aprendeu a lidar com todas as situações e circunstâncias e desafios da sua vida, que você conseguiu superar qualquer coisa que pudesse te atrasar e te manter separado de Deus, a cujo chamado você respondeu. Fim da leitura do livro-texto.